Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das práticas mais antigas e universais da humanidade, a oração. Só que a gente vai olhar para ela por um ângulo um pouquinho diferente, o ângulo da ciência. A pergunta que não quer calar é essa. Quando alguém está passando por um perrengue e a gente reza por essa pessoa, será que isso tem algum efeito real? Algum efeito que a gente possa medir? Pois é, bora investigar isso. Para a gente começar a entender por que as pessoas rezam umas pelas outras, primeiro a gente precisa olhar para um instinto muito básico, muito humano. E aqui está o pulo do gato. A gente tem essa mania, essa tendência quase que incontrolável de querer consertar as coisas quando vemos alguém sofrendo. E a oração, muitas vezes, é exatamente isso, uma expressão dessa vontade imensa de fazer alguma coisa, de ajudar, de resolver. A lógica por trás de rezar por outra pessoa é bem simples, na verdade. Pensa comigo. Existe uma situação ruim, tipo alguém doente, aí uma ação é tomada, no caso, a oração. E o objetivo é que essa ação mude a realidade para uma situação melhor com a pessoa saudável. É, no fundo, uma tentativa de influenciar o mundo. Mas a grande questão é, será que funciona? É exatamente aqui que a ciência entra em campo. Vamos sair um pouco da psicologia por trás do ato de rezar e entrar de cabeça na investigação dos seus efeitos práticos. Pode parecer meio estranho, né? Mas, para a ciência, a afirmação de que rezar melhora a saúde de alguém é uma hipótese que pode sim ser testada. A oração é tratada como qualquer outra coisa que a gente queira testar, como um remédio novo, por exemplo. Ela passa pelo mesmo tipo de teste rigoroso. E o jeito mais confiável de fazer isso é com chamados ensaios clínicos randomizados. Funciona assim: um grupo recebe aquilo que está sendo testado, no nosso caso, a oração. E o outro grupo, o de controle, não recebe nada ou recebe um placebo. Assim, a gente consegue comparar os resultados e ter certeza de que qualquer melhora não foi só coincidência. E um dos maiores e mais sérios estudos sobre isso envolveu quase 2.000 pacientes. E não era qualquer situação, não. Eram pessoas passando por cirurgias cardíacas, um momento de altíssimo risco, onde qualquer tipo de ajuda seria teoricamente muito bem-vinda. Agora, a sacada dos pesquisadores aqui foi genial. Eles não dividiram os pacientes em dois grupos, mas em três. O primeiro grupo recebeu orações e sabia disso. O segundo grupo também recebeu, mas achava que talvez estivesse recebendo. E o terceiro, o grupo de controle, não recebeu oração, mas também achava que talvez estivesse. Assim dava para isolar não só o efeito da oração em si, mas também o efeito psicológico de saber que tem gente rezando por você. Bom, e os resultados? Digamos que eles não foram nem um pouco o que a maioria das pessoas esperava. Na verdade, foram bem chocantes. Então se liga no que aconteceu. Não houve nenhuma diferença significativa entre quem recebeu oração sem saber e quem não recebeu nada. Mas o grupo que sabia que estavam rezando por eles teve uma taxa de complicações maior, 59% contra 52% nos outros grupos. Ou seja, rezar por alguém não só parece não ter ajudado, como saber disso parece ter piorado as coisas. Mas como assim? Como isso é possível? A principal teoria para explicar esse resultado é uma coisa chamada estresse de performance. Sabe aquela pressão que a gente sente quando sabe que tem um monte de gente olhando, torcendo, esperando um resultado positivo? É basicamente isso. Pensa bem, para um paciente que já está numa situação super vulnerável, ouvir "fica tranquilo, tá todo mundo rezando por você", pode na verdade soar como "nossa, o seu caso é tão grave que a gente precisa de ajuda divina". Esse pensamento pode gerar uma ansiedade enorme, aumentar os hormônios do estresse, como o cortisol, e isso, claro, atrapalha a recuperação do corpo. Então quer dizer que rezar é inútil, que não serve para nada? Calma, não é bem assim. O segredo é a gente entender que existem diferentes tipos de oração. A ciência ajuda a gente a fazer uma distinção super importante aqui. Uma coisa é a oração intercessória, que é rezar pelo outro para mudar algo lá fora e que o estudo mostrou não ter efeito. Outra coisa, bem diferente, é a oração pessoal. Essa é focada no nosso próprio estado interior e funciona de um jeito muito parecido com a meditação. O objetivo não é mudar o mundo, e sim mudar a si mesmo. E olha, para esse tipo de prática mais interna, aí sim os benefícios são mais do que comprovados pela ciência. Assim como meditar, o ato de orar para si mesmo pode acalmar o sistema nervoso, diminuir o estresse, ajudar a gente a lidar melhor com as emoções. É uma baita ferramenta de autocuidado. O benefício é para quem pratica.
E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão. Aquele nosso instinto de fazer alguma coisa rezando pelo outro pode não ter o efeito que a gente imagina. Mas talvez o ato mais útil seja primeiro cuidar do nosso próprio bem-estar para que a gente possa, então, oferecer apoio de outras maneiras mais concretas. Fica a pergunta: o que afinal significa ajudar de verdade?